Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que essa paz entre no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, no seu serviço, aonde você estiver na sua empresa, em nome de Jesus, trazendo restauração, renovo, oh glória a Deus, e Deus venha avivar a tua fé todo dia no Senhor, oh glória. Amados irmãos, ouçam, nós estamos no canal Tá Bom, mas pode melhorar, glória a Deus, aleluia, Jesus, com uma palavra abençoada, Deus colocou no nosso coração, quer ministrar, com 6 tópicos. Primeiro é a introdução e o 6 final, que é a conclusão. Mas eu peço a você muita atenção com um tema muito importante e eficaz e importante nas nossas vidas, que é qual o tema de hoje é quando Deus se cala. Oh, glória a Deus, amém? Nosso texto básico, nós estamos aqui na palavra do Senhor Jesus, no tema de hoje, quando Deus se cala, vai dar em 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 6, e consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por purim, nem por profeta, por maneira nenhuma, Deus calou, o céu cerrou, não ouviu mais a voz do Senhor naquele momento. Mas só que para a nossa introdução de hoje, o silêncio que ecoa, ou seja, o silêncio que ecoa, ao qual muitas pessoas hoje em dia, quando vê o silêncio de Deus, começa desespero, bate, corre atrás de outras coisas. E dentro desse estudo de hoje, nós vamos aprender, como fazer, quando você estiver nesse momento, no desespero, ou não fica desesperado, porque nada dói mais do que orar e não ouvir a resposta. Você já sentiu isso nesse momento? Você ora e parece que você não ouve a resposta, mas o silêncio de Deus é um pedagógico, ou seja, ele nunca se cala por acaso. O que significa o silêncio de Deus, um pedagógico? Ou seja, o silêncio de Deus é um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. O silêncio de Deus está nos ensinando por um propósito maior em nossas vidas. Porque Saul viveu isso e muitos hoje também enfrentam, ou seja, por céu fechado. Por quê? Saul viveu naquele momento e tem muitas pessoas que estão vivendo hoje, por vir encontrar o céu fechado, e se desesperam. Por quê? Que lá no ponto 2, quando Deus se cala, é porque já falou. Lembra de Saul? Por que Deus já calou para Saul? Porque Deus já tinha falado com Saul, mas ele não. Ele procurou seus próprios egos, seus próprios conceitos, ele procurou agir com suas forças, com sua conta própria, mas não deixou, ou seja, não obedeceu o que Deus tinha falado. Então, não é porque Deus se cala, porque Deus já tinha falado com ele, e ele quando foi buscar Deus já tinha, não quer me ouvir minha voz. Então, agora vamos aprender quando Deus se cala, é porque já falou. E pastor, já. Vamos ver na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus? Ou seja, Jeremias, no capítulo 7, no versículo 3, vai falar assim, quando eu a voz começando, falando eu a voz começando de madrugada, Deus falando eu a voz começando de madrugada e falando sem cessar. Deus falando de madrugada sem cessar para o povo. Mas o que diz aqui a Bíblia? Que não ouviste. Mas o povo não ouviste a voz do seu Criador. Deus falava toda a madrugada sem cessar para o povo, mas o povo não ouviste a Deus. Então Deus falava, o povo não ouviste. Mas Saul ignorou a voz de Deus enquanto tinha acesso. E muitas pessoas têm diferença, têm acesso a Deus, falar com Deus através do nosso Senhor Jesus, mas nós ignoramos aquilo que Deus fala conosco. Por quê? Porque só queremos ouvir aquilo que convém a nós. E Saul tinha acesso a Deus, mas só que porém ele, ou seja, não ouvia, não queria obedecer à voz do Senhor, queria fazer do seu jeito. Porque o silêncio de Deus é às vezes a resposta à nossa surdez espiritual. Deus fala, mas a resposta, a surdez espiritual, não estamos ouvindo, porque nós só queremos ouvir aquilo que convém a nós. Então se trata de uma surdez espiritual. Nós trancamos para ver o que Deus tem para nós e queremos abrir só aquilo que convém a nós. Olha só, Deus se cala com quem se acostuma, a não obedecer. Deus fala, aí não, camarada, não, E Deus, peraí, eu vou dar um tempo pro camarada, um ensinamento para esse camarada. E Deus permite algo e deixa no silêncio, porque não costuma obedecer a voz do Senhor. Glória a Deus. No terceiro, ou seja, olha aqui uma frase que deixa você impactante nos nossos corações, olha só. A palavra que você ignora hoje, olha só, será o silêncio que você enfrentará amanhã.
A palavra que você ignora hoje será o silêncio, ou seja, que você enfrentará amanhã. Deus falava com o povo, falava com Saul, né? E ele ignorava Saul, né? Saul ignorava Deus. Ele não ouvia a voz do Senhor, não prestava atenção no que Deus estava falando, não queria fazer o que Deus falava, queria fazer do seu jeito. Então ele ignorava a voz de Deus. Hoje aqui ele já o silêncio estava enfrentando o silêncio da manhã, já estava agoniado. Então tá, olha só, lá no ponto 3. Glória a Deus, olha só, o perigo de ouvir outras vozes, né? Interessante, né? Ele tinha a oportunidade de ouvir a voz de Deus e procurou ouvir outras vozes, a divinação, né? Dos profetas. Mas vamos aqui no texto, ainda no capítulo 6, 28, 1 Samuel, nós lemos o versículo 6, vamos ouvir agora o versículo 7, ao desespero deste homem, né? Olha só, o perigo de ouvir outras vozes, né? Saul procurou uma feiticeira, está lá no 1 Samuel 28, 7. Ele procurou uma feiticeira, ele queria, o desespero bateu para ouvir a voz de Deus. Mas ele queria ouvir de qualquer jeito a voz, ele queria algo para ele, né? E o desespero bate. E assim muitas pessoas é isso, mano. Quando a pessoa corre atrás de profetas, falsos profetas, quer atrás de palavras que convém a ele, né? Quantas pessoas de adivinhação, né? De tantas coisas que a pessoa tem corrido, né? Mas quando Deus se cala, muitos correm atrás de substitutos, né? Adivinhadores, falsos profetas, né? E emoções, muitas coisas que convém a ele, porque a resposta que ele quer ouvir é algo que traz um bom prazer para ele, o que convém a ele. O silêncio de Deus é um convite a um arrependimento, não a rebelião. O silêncio de Deus é um convite a um arrependimento e não a rebelião. Vamos ver, né? Saul trocou a presença por desespero. Irmão, não troca a presença de Deus por desespero nenhum. Fique com a presença de Deus, né? Ou Deus está falando com você, irmão, busca a presença do Senhor. Calma, tudo tem um propósito, nada é por acaso, é Deus que sustenta. Entenda a coisa? No 4, o silêncio de Deus também é um processo. O silêncio de Deus também é um processo. Por quê? Lá em João capítulo 11, versículo 6, Jesus, pois, quando soube que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Lembra de Lázaro, quando as irmãs mandaram o servo lá atrás de Jesus? Na cidade que ele estava, ficou 2 dias. É um processo, entendeu? Ele fica, meu Deus, Jesus não chega, né? E ficou aquele agonia, como até que morreu. Ficou 4 dias depois que Jesus chegou lá. Então, é um processo de Deus. Por quê? A voz de Deus se cala para nos amadurecer, né? E não para nos rejeitar. É por ter o crescimento, não para nos rejeitar, mas para amadurecer o homem de Deus, a mulher de Deus. O silêncio, o silêncio prepara o terreno por um milagre maior. O silêncio prepara o terreno. Grava essa palavra. O silêncio de Deus prepara o terreno para um milagre maior. Ou seja, quem confia permanece mesmo sem ouvir, mas permanece firme na palavra do Senhor. O 5, como romper o silêncio celestial, né? Vamos aprender como romper o silêncio celestial, graças a Deus. É arrependimento sincero, arrependimento sincero. Salmo 66, no número 18, vai falar assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu deixar a iniquidade entrar no meu coração, ou seja, atender mais a iniquidade do que ouvir a voz de Deus, como Deus vai nos ouvir se o meu coração é cheio de iniquidade e eu não libero, não arranco essa iniquidade do meu coração? Como o Senhor vai nos ouvir? Então, se eu atender, ou seja, não tiver arrependimento no meu coração, arrependimento genuíno, o Senhor não ouvirá, porque o meu coração está repleto de maldade e de iniquidade, de pecado. Então, Deus quer que nós arrancamos, Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Rompa o céu, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui também, amados irmãos, o retorno à obediência. O retorno à obediência. Deus responde a quem está disposto a obedecer. O seu coração, você está disposto a obedecer a Deus? Até que ponto você está disposto a obedecer a Deus, né? Lembra de Abraão, né? Até ponto Abraão estava disposto a obedecer a Deus quando foi ali Abraão, quando ele pediu o seu filho primogênito. E aí você, até ponto está pronto para obedecer a voz do Senhor, né? Porque assim, resistência em oração, né? Vamos aprender a resistência em oração. Quem sabe você sabe essa história em Lucas capítulo 18, né? Quando ali a viúva, né? A insistência que persistiu até ser respondida essa oração. Assim Deus quer que esteja ali firme com ele, né? Persistente, acreditando, né? Não desistir, mesmo no silêncio, não ouvir, mas eu estou ali acreditando na palavra do Senhor. Porque a conclusão nossa aqui, ou seja, a nossa conclusão no 6,
Deus não está mudo, glória a Deus. O céu pode parecer fechado, mas Deus ainda está no trono. O céu pode parecer fechado, mas Deus ainda está no trono. Volte à palavra, retorno ao altar, e a voz de Deus ecoar. Oh, glória a Deus, né? Saul morreu no silêncio, mas você ainda pode viver pelo som da sua voz. Então, aproveita a oportunidade hoje, ou abre o teu coração, deixa a iniquidade de lado, né? Obedeça a voz do Senhor, né? Seja temente ao Senhor, se arrepende dos teus pecados, em nome de Jesus. Jesus está aqui nesse exato momento, para você já ouvir essa mensagem, para que você possa ali, amados irmãos, né? Se entregar a vida para Ele, se arrepender verdadeiramente, né? Deixar a iniquidade de lado. O que é a iniquidade? A iniquidade é acúmulo de pecado, a mesma coisa, o mesmo erro, bater na mesma tecla. Então, larga esse trem de mão em nome de Jesus e vem para Jesus, vem para Cristo. Olha para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazaré. Eu quero orar por você, a sua vida. Senhor, meu Deus, na tua presença, Senhor Deus eterno, Pai, aprendemos como Deus se cala, e aprendemos como, Senhor Deus, rompeu os céus, Pai, através da tua palavra, e isso também de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus, que é o qual, Pai, ninguém vem ao Pai se não for por Senhor Jesus. Por isso estamos aqui, Pai, amar na tua presença, abençoando cada um que vai ouvir essa mensagem, Pai. Pai, dê força para este homem, dê força para esta mulher. Eu sei que o tempo, Pai amado, é muito, meu Pai, é longo, extenso, Pai amado, mas o Senhor é poderoso, Pai, para abençoar, Pai, e guardar cada um, Senhor, que rompa, meu Pai, o céu, Pai, em nome de Jesus, Pai, e conceda, Pai, ali o desejo do coração dos nossos irmãos, de maneira que o teu nome seja exaltado e glorificado, para testemunho, Pai, do teu nome ser exaltado, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um do nosso canal, e nas orações, em todos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus, tá bom, mas pode melhorar, aleluia, com Jesus sempre pode melhorar, pessoal, todo em nome de Jesus.